Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, sábado 14 de novembro, agora 19 horas e 41 minutos. Nós temos o patrocínio de JSP2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jspb.com.br. Acesse o site e verifique aí todas as moedas aí que são negociadas, tanto para compra quanto para venda. Experimente, você entra lá e faz o contato direto via WhatsApp, recebe um retorno, pode ter uma ideia do preço, da cotação, quantas coins você vai receber, procure lá. Vamos agora direto ao nosso editorial. Nós começamos aqui com Bitcoin em Tether, direto da exchange OKEx. Nós trocamos aqui o nosso indicador de momento. Nós saímos então do OBV e nós estamos retornando ao RSI, tá? A gente vai mostrar ele aqui no zoom. O RSI está mostrando aqui algo muito interessante, exatamente por isso a gente começou. Observem aqui os preços, eles tiveram um pico e aqui o RSI não renovou o pico. Isso é exatamente o que a gente chama de uma divergência bearish, tá? Ou seja, a gente tem os preços aqui ascendentes, mas nós não temos uma ascendência confirmada no indicador e isso aí pode ser um indício de um recuo. Nós tivemos aqui a primeira perna, então, de um potencial recuo. Será que isso aí vai continuar? Bom, nós já vamos mostrar a seguir no gráfico de uma semana qual é a nossa perspectiva. Mas para quem não vai ficar com nós vemos que na semana a gente vê uma perspectiva altista ainda, e é por isso que a gente está bastante animado, e exatamente esse aí o título aí do nosso podcast, Eu Moro Aqui. Nós acreditamos aí que a Bitcoin rompeu um patamar muito importante, ela deve, a gente acredita, se manter então acima então, dos 15k por bastante tempo, tá? Ele pode ter recurso, claro que sim, mas existe uma possibilidade desses preços estarem atingindo aí patamares maiores, tá? O pessoal gosta muito de comparar com ouro, não tem nada a ver Bitcoin com ouro, um é um ativo físico, outro é um ativo virtual, né? Mas, por exemplo, o patamar aí de $100 do ouro já ficou bastante tempo para trás, tá? Então é mais ou menos nessa linha, não proporcional, por favor, que a gente está vendo então o patamar dos 15k. Talvez a gente devesse falar 10k, mas a gente está vendo aí os 15k muito bem rompido. Ele pode ser perdido, testado, claro que sim, mas a gente está vendo a possibilidade dele ter deixado esse nível para trás. Para quem nos conhece, está acompanhando nosso podcast, nós somos bastante conservadores e a gente tem muito receio de ser autista. E esse aí é um dos momentos que a gente se posiciona a favor. Por quê? Por causa da economia mundial, dos fundamentos e da potencial, então, cenário pró-Bitcoin, tá? Isso é muito importante. Vamos para o gráfico aqui, então, por que que isso é importante? Porque isso cria os incentivos pro usuário adotar a moeda, tá? O que que nós temos aqui, então? Nós temos uma divergência RSI, uma divergência bearish, que nós fizemos novos topos aqui no preço, mas não no RSI. Notem que nós estamos ainda na região sobrecomprada já por bastante tempo. Isso é para notar que não quer dizer que porque entrou na sobrecomprada que pode vender, porque teria se vendido aqui, então. Não, aí teria perdido toda essa alta, né? E nós estamos falando aqui dos saudosos 12k, né? Não tão saudosos assim, porque ninguém quer que volte para lá, mas os 12 ficaram para trás, nós estamos agora nos 16, né? Então nós vemos aí essa divergência, não, perdão, essa sobrecompra, não como uma indicação de queda, mas como uma indicação de futuros, de saturação do indicador, esse é o termo. E isso é um indicador de que nós estamos uma tendência de alta. Então, o indicador de momento saturado, ou seja, muito tempo na região sobrecomprada, não quer dizer que a tendência acabou, quer dizer que ela está começando. Um movimento aqui, uma troca de região, isso aqui sim faz a ideia de que nós abandonamos o momento baixista, entramos no momento altista, só que o momento ele prolonga, se transforma numa tendência e continua a sua ascensão. E a gente pode ter eventualmente aqui uma nova visita à média móvel dos 20 dias. Então, onde é que nós estamos aqui? Aos 15k. Então, a gente pode ter o retorno aos 15k num eventual recuo. Pode ser aqui na sequência, claro que sim. Será que ele vai além? A gente acha que não. Por que que a gente acha que não? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. A gente sempre olha no prazo maior para ter uma ideia de onde estamos indo, tá?
O que a gente tem aqui? Nós temos um pico, então, renovado nos preços e renovado no RSI. Nós não temos uma divergência. Nós estamos aqui com o histograma de RSI ascendente, tendência de alta, e nós temos picos nesse histogramas superiores ao nível atual, ou seja, existem todos os elementos para a gente continuar subindo. E mais ainda, a semana ainda não terminou e nós estamos muito perto do volume anterior, da semana anterior, que foi uma semana de alta, com volume, mas mais ainda um volume superior às anteriores, e o volume da semana atual, que ainda não acabou, está da mesma ordem de grandeza, não só da mesma ordem, mas praticamente o mesmo nível da semana retrasada. Então nós estamos numa região de volume crescente, tá? Então tudo isso aponta a nosso favor. Então a gente acredita que até o fim do ano, quem sabe até março do ano que vem, a gente deva testar os 20K, tá? Existe essa possibilidade sim. Tá? Nós vemos isso como possível, é só a nossa opinião, tá? Mas é o que a gente enxerga, tá? Então essa aí é a nossa análise aí para o dia de hoje. O Wall Street está fechado, então não faz sentido aí a gente analisar os outros ativos, o que eles podem fazer, o que eles podem causar. Então nesse movimento a Bitcoin então disparando ou seguindo a sua alta, isso deve comprimir os outros ativos por um motivo que a gente considera simples. Tu tem a tua carteira, tu tá vendo um ativo se destacar, o que tu vai fazer? Tu vai concentrar o teu patrimônio ou aquela conta naquela coin, nesse caso a Bitcoin. Então isso depõe contra os preços das demais, Ethereum, Litecoin, etc. Quaisquer outras aí que vocês tenham predileção. Nós particularmente gostamos muito dessas três e entra-se então com posições compradas nos futuros ou então no spot na Bitcoin, e isso aumenta a dominação da Bitcoin e isso aumenta então a alta dela, mas impede as demais de acompanhar o movimento. Quando a Bitcoin faz então um topo, quando ela se acomoda num valor, aí o que acontece? Espalha então essa capitalização pelas demais coins, as adjacentes, que daí iniciam o movimento. Essa é a nossa leitura. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela audiência. Nos desculpem a ausência, a gente esteve viajando, mas estamos de volta e os nossos podcasts também. Até uma próxima. Tchau.